Querido, vamos lá, né? Dar continuidade aqui na primeira parte da nossa aula sobre salvação. A primeira coisa que eu quero estar falando aqui é que o homem ele é tripartido, ele é tricótomo. Quero estar usando um texto aqui lá no 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Tenha sempre a Bíblia na sua mão, né? Uma caneta, um marca-texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, fala assim, ó, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele apresenta o corpo, ele apresenta a alma e ele apresenta o espírito. Tem algumas religiões que não crê que o homem é tripartido, é tricótomo, só crê na dicotomia do homem. Então aqui nós vemos, e o autor, Paulo, ele ainda fala aqui, preserve-se, né, o corpo, a alma e o espírito para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, agora abra comigo a sua Bíblia, né? O tema desse vídeo aqui é a morte do espírito. Você precisa entender o que é corpo, o que é alma, o que é espírito, para você ter para você entender melhor a salvação. Isso aqui vai mudar a forma de você pensar em salvação. Aqui no primeiro vídeo eu falei que a palavra salvação no grego tem duas palavras, né? Salvação. Na tradução, né, do Novo Testamento, salvação ficou uma coisa só, mas no grego é duas palavras diferentes, aí é onde as pessoas fazem muita confusão quando vão falar de salvação. Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Querido, eu quero te ensinar também, você a ensinar. Tem aqueles crentes que já têm 10 anos, 5 anos, 3 anos, 8 anos de igreja, e eles não conseguem ensinar nada, eles não conseguem ensinar sobre um dízimo, sobre amor, sobre tema, e não tem um tema que ele consiga ensinar. Quer te ensinar algo que pouquíssima gente consegue fazer, né, e que vai mudar a sua forma de ensinar a Bíblia. É você ter uma coerência, é você ter uma linha de raciocínio. No Brasil é um lugar onde muita gente quer ensinar, muita gente quer falar, quer dar sua opinião, mas não tem conhecimento profundo, é raso, né? Não aguenta ver uma pessoa conversando que ele quer entrar no meio da conversa sem uma base bíblica, sem um texto, sem nada, mas quer dar a opinião dele. Um jeito fácil de você aprender para ensinar outras pessoas. Ver se consegue, a câmera vai filmar aqui, né, no rumo do meu dedo. Ó. No capítulo 2 aqui, versículo 17, eu coloquei o tema, né, que eu quero falar, é a morte do espírito, e a referência do próximo versículo. É assim que você faz o seu esboço na sua própria Bíblia aí. Então você usa aplicativo de anotação. Eu também faço com aplicativo de anotação, versículo, exposição embaixo de cada versículo. Porque aqui, quando eu terminar de ler esse versículo aqui, eu já sei qual que é o próximo versículo que eu preciso ler para continuar esse assunto. Lá no próximo versículo já tem a referência do outro versículo. Então, se você fizer isso com a sua Bíblia, toda vez que você estiver em algum lugar que você for ensinar, quando você abrir o texto básico, o texto base ali, você já vai ter uma concordância, né? Você já precisa decorar, às vezes, o primeiro texto ali. Né? Nem, ali ele está marcado, na hora que você sabe mais ou menos onde está o rumo, você abriu lá, você lá vai começar a ter, né, uma concordância para ensinar. Você que é líder, você que tem fome da palavra de Deus, você que gosta, meu querido, a partir de hoje faça isso. Gênesis capítulo 2, versículo 17, fala assim, ó, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá.
Todo mundo conhece essa passagem aqui da Bíblia, aonde Deus ele dá uma ordem para que não coma da árvore da vida. E fala, o dia que comer dela morrerá. Adão comeu, Eva comeu, morreu? Não. Então muita gente fala, eles comeram e não morreu. Porque aqui não está falando da morte do corpo, mas está falando da morte do espírito. É por isso que o tema dessa mensagem aqui é a morte do espírito. Porque na hora que eles comeram, ele desobedeceu, e naquela hora o espírito morreu. Morreu no sentido de desligado. O espírito ali foi desligado de Deus. Naquela hora. Como assim? Como você me prova isso? Onde está escrito isso? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 7. No livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7. Está escrito assim, contrato. O livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 9. É o versículo 9 que nós vamos ler agora. Já estava lendo a referência do próximo versículo. Mas o Senhor chamou o homem e perguntou, aonde está você? Meu querido, Deus ele vinha todos os dias ter comunhão com o homem. Mas pela primeira vez, Deus não sabe aonde o homem está. Porque aquele vínculo, aquele laço foi quebrado. Sabe? Quando o homem desobedece, há uma disruptura do espírito ali. Quebrou aquela intimidade. Então, pela primeira vez, Deus tem que perguntar onde você está, porque eu já não consigo mais te ver, eu não consigo mais sentir, eu já não consigo mais te encontrar. Onde é que você está? Houve um desligamento ali. Meu querido, e o Deus, ele continua vindo, Mas às vezes, quando nós erramos, é nós que corrimos de Deus. Não é Deus que para de vir. Não é Deus que para de nos procurar. É nós que queremos fugir da presença de Deus. Porque nesse momento, Adão e Eva, eles correm da presença de Deus. Eles tentam fugir da presença de Deus. Mas Deus, ele continua vindo ao nosso encontro. Sabe, Deus, ele nunca desiste da gente. É a gente que corre de Deus. E o versículo 7, aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 7, fala, e os olhos dos dois se abriram e perceberam que estava nus. Então ajuntaram folhas de figueira para cobrir-se. Meu querido, agora, tendo errado, tendo se desconectado de Deus, eles tentam por conta própria se justificar. Eles tentam agora por conta própria tampar aquilo ali, tampar o erro, a desobediência. Só que Deus não aceita, meu querido, porque quando nós erramos, só há expiação de pecado através do sangue. E quando Deus está chamando ele aqui, está procurando ele, esta é a palavra, o Evangelho, porque a palavra que sai da boca de Deus é o Cristo, é o Logos, é a palavra da criação. Quando Deus está perguntando aonde você está, Deus está falando ali, é Cristo procurando, é a palavra, é o Cristo ainda nas palavras de Deus procurando eles de volta. Então agora aqui para nós estar encerrando essa morte do Espírito, em Gênesis capítulo 4, versículo 21, Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 3, versículo 21. E o Senhor Deus fez roupas de pele, com ela vestiu Adão e Eva. Meu querido, nesse momento, onde acontece às vezes o primeiro assassinato, onde Deus ele tem que matar um animal, onde o sangue tem que ser derramado, onde aquele animal precisa ser esfolado para tirar o couro, para fazer uma roupa para que possa cobrir agora Adão e Eva. Alguns estudiosos vão falar que o primeiro animal morto foi um cordeiro, para apontar para Cristo, que esse animal morto aqui seria um cordeiro. Nós não temos nenhuma prova disso, mas a primeira morte que acontece é a morte do
espírito. Então, né, grave isso aí para nós estar no próximo vídeo. Devagarinho eu vou debulhar tudo, né? Espírito, corpo e alma, para que você entenda os aspectos da salvação de forma que às vezes você nunca entendeu antes.